Paz do Senhor, irmãos. Só os irmãos com a paz do Senhor Jesus. Amém. Eu gostaria de meditar com os irmãos no livro de Neemias, no capítulo 4. Glórias ao Senhor e Salvador Jesus Cristo. Neemias no capítulo 4. Neemias 4. Todos acharam? Diz assim a palavra do Senhor. E quando Sambalate soube que estávamos reconstruindo o muro, ficou furioso. Ridicularizou os judeus e, na presença de seus compatriotas e dos poderosos de Samaria, disse: O que aqueles frágeis judeus estão fazendo? Será que vão restaurar o seu muro? Irão oferecer sacrifícios? Irão terminar a obra num só dia? Será que vão conseguir ressuscitar pedras de construção daqueles montes de entulho e de pedras queimadas? Tobias, o amonita que estava ao seu lado, completou, pois que construa, basta que uma raposa suba lá para que esse muro de pedras desabe. Ouve-nos, ó Deus, pois estamos sendo desprezados. Faze cair sobre eles a zombaria, e sejam eles levados prisioneiros como despojo para outra terra. Não perdoes os seus pecados, nem apagues as suas maldades, pois provocaram a tua ira diante dos construtores. Nesse meio tempo, fomos reconstruindo o muro, até que em toda a sua extensão chegamos à metade da sua altura, pois o povo estava totalmente dedicado ao trabalho. Quando, porém, Sambalate, Tobias, os árabes, os amonitas e os homens de Asdote souberam que os reparos nos muros de Jerusalém tinham avançado e que as brechas estavam sendo fechadas, ficaram furiosos. Todos juntos planejaram atacar Jerusalém e causar confusão. Mas nós oramos ao nosso Deus e colocamos guardas de dia e de noite para proteger-nos deles. Enquanto isso, o povo de Judá começou a dizer: os trabalhadores já não têm mais forças e ainda há muito entulho. Por nós mesmos não conseguiremos reconstruir o muro. E os nossos inimigos, antes que descubram qualquer coisa ou nos vejam, estaremos bem ali, no meio deles. Vamos matá-los e acabar com o trabalho deles. Os judeus que moravam perto deles 10 vezes nos preveniram. Para onde quer que vocês se virarem, saibam que seremos atacados de todos os lados. Por isso posicionei alguns do povo atrás dos pontos mais baixos do muro, nos lugares abertos, divididos por famílias, armados de espadas, lanças e arcos. Fiz uma rápida inspeção e imediata disse aos nobres, aos oficiais e ao restante do povo: não tenham medo deles. Lembrem-se de que o Senhor é grande e temível, e lutem por seus irmãos, por seus filhos e por suas filhas, por suas mulheres e por suas casas. Quando os nossos inimigos... Desculpe, irmãos. Quando os nossos inimigos descobriram que sabíamos de tudo e que Deus tinha frustrado a sua trama, todos nós voltamos para o muro, cada um para o seu trabalho. Daquele dia em diante, enquanto a metade dos meus homens faziam o trabalho, a outra metade permanecia armada de lanças, escudos, arcos e couraças. Os oficiais davam apoio e todo o povo de Judá
que estava construindo o muro. Aqueles que transportavam material faziam o trabalho com uma das mãos e com a outra seguravam uma arma. E cada um dos construtores trazia na cintura uma espada enquanto trabalhava. E comigo ficava um homem pronto para tocar a trombeta. Então eu disse aos nobres, aos oficiais e ao restante do povo: a obra é grande e extensa, e estamos separados, distantes uns dos outros, ao longo do muro. Do lugar de onde ouvirem o som da trombeta, junte-se a nós ali. Nosso Deus lutará por nós. Dessa maneira, prosseguimos o trabalho com a metade dos homens, empunhando espadas desde o raiar da alvorada até o cair da tarde. Naquela ocasião, eu também disse ao povo: cada um de vocês e o seu ajudante devem ficar à noite em Jerusalém, para que possam servir de guarda à noite e trabalhar durante o dia. E os meus irmãos, os meus homens de confiança e os guardas que estavam comigo, nem tirávamos a roupa, e cada um permanecia de arma na mão. Eu sei que é uma leitura extensa, irmãos, mas ler a Bíblia é uma bênção, né? Quando não acontece esses probleminha de garganta aqui, né? A gente lê direitinho. Mas é uma bênção poder ler as Escrituras, né? E é aqui a casa de Deus um lugar bem apropriado, né? Aqui na igreja, a se ler a Bíblia, né? E ler a Bíblia é bênção. Nessa passagem das Escrituras, nós temos aqui Neemias, o nosso principal personagem, né? Quem era Neemias? Obrigado, Cíntia. Quem era Neemias? Neemias era um dos exilados que estavam no cativeiro, né? Ele era copeiro do rei persa, né? Muito provavelmente era o Xerxes, o rei naquela época, e ele andava muito triste, porque ele recebeu notícia de que os muros de Jerusalém estavam caídos, né? Nesse período histórico aqui de Israel, o povo havia sido levado cativo. Eles estavam no cativeiro. E agora começava-se a retornar desse cativeiro. Era o retorno do cativeiro. Esdras, né, já tinha retornado. Antes dele, Zorobabel, né, com os primeiros 50. Né, e os primeiros que chegaram em Jerusalém, eles tinham a missão de reconstruir o templo, que estava destruído. E eles se esforçaram, pois aqueles mais velhos que viram o antigo templo, em todo o seu esplendor, né, construído da forma como foi por Salomão, agora estava totalmente queimado, destruído, derrubado. E eles precisaram de força para reconstruir. E reconstruíram, não com o mesmo esplendor que tinha antes a casa construída por Salomão, mas agora, né, um templo mais simples. E os muros ainda estavam derrubados. Qual é a questão do muro aqui, irmãos? Por que Neemias ele fica tão triste assim com a questão do muro? Porque se você tem uma casa e você não tem um muro ou um portão, né? Sempre tem um intruso entrando. Não é verdade isso? Isso quando não tem um cachorro que vai lá fazer as coisas lá dentro do seu terreno, né? Eu sei disso porque eu morei numa casa durante muito tempo, muito simples, que não tinha portão, não tinha nada, e entrava realmente, né? E faziam ali, aí a gente saía correndo, enxotar aquela cachorrada, né? Fora o que eu já perdi tênis no varal, essas coisas, né?
Então, muro é uma questão de proteção, né? Se você vê alguém pulando muro é porque é ladrão, né? Então, os muros, eles traziam essa segurança para Jerusalém naqueles dias. Os muros, eles traziam, assim, uma sensação de segurança e impediam que aqueles que não eram favoráveis ao povo de Israel, aos judeus, entrasse e ficasse à vontade e roubasse e fizesse aquilo que bem quisesse, né? Aquilo impediria que eles fizessem isso, daria segurança para a cidade. Neemias viu isso e ele doeu no seu coração saber que a cidade estava dessa forma. Então ele, na presença do rei, com o seu semblante entristecido, fez com que o rei notasse isso. E o rei, notando isso, pergunta para ele, e ele fala. E então o rei dá a ele a liberdade para que ele voltasse a Jerusalém e permitiu que ele reconstruísse os muros, né? Deu lá, assinou lá um decreto que era para que para eles fossem ofertado material para que eles reconstruíssem o muro. Então, o Neemias, ele volta com essa missão: reconstruir os muros, né? A Bíblia nos fala aqui no capítulo 2, que ele, antes de informar a todos tudo o que ele ia fazer, ele rodeou a cidade toda. Ele rodeou os muros todos para ver de perto realmente qual era o estrago. Então, no dia, e isso ele fez de noite, para que ninguém ouvisse ele rondando, sabe? Para que ninguém soubesse qual era os seus planos, né? Isso me faz meditar até sobre as estratégias que a gente, povo de Deus, traça nos dias atuais, né? A gente não deve sair contando para todo mundo qual é o plano que a gente tem para fazer determinadas coisas, né? A gente tem que planejar, né, em secreto, né, para depois você, no momento exato, pôr em prática e avisar a todos que fariam parte dessa reconstrução. Ou até mesmo na sua casa, né? Opa, peraí, a gente precisa rever algumas coisas aqui, a gente precisa refazer aqui algum planejamento, né? Então, vamos nos reunir aqui, vamos pôr em prática. E então, ele notifica e assim ele separa. Você vai ver que no capítulo 3, ele tem lá uma lista de pessoas que ia ficar, cada um responsável por uma parte do muro. Ele já determina aqui quem seriam esses, né? E na hora que você começa a reconstruir, né, a gente percebe que realmente as pessoas que não gostam de você, ou eu diria que são pessoas que são do diabo mesmo, né? Pessoas que realmente são trabalhadas e usadas pelo inimigo para tentar impedir você de crescer e de progredir, né? Aquele povo lá tinha ódio mortal do povo de Israel, né? Sem nenhuma comparação com os dias atuais lá, a guerra de Israel com o Hamas, né? Eu não quero opinar, né? Eu creio que Israel tem o direito de se defender, mas também não pode matar tanta criança assim, né? Não pode matar tanta gente assim. Eu acho que também tem que maneirar ali, afinal de contas, eles são muçulmanos, mas são seres humanos, né? A gente tem que demonstrar humanidade a eles, porque eles são servos do Senhor, né? Segundo
Eles, né, não creem no Messias, Cristo, como nós queremos. Mas continuando aqui, eles realmente ficaram indignados e zombaram deles, né? E realmente, irmãos, quando você começa a fazer as coisas direito, como Deus manda que você faça, o inimigo vai se levantar. Não pense que o inimigo vai ficar contente que você está fazendo a obra do Senhor. Não pense que o inimigo vai estar contente porque você é servo de Jesus, porque você serve a Deus. Né? E eles vão começar a zombar de você. Ah, quem? Fulano? Ah, esquece. Porque eles começaram a dizer, quem? Brincadeira, que eles vão conseguir reconstruir aqueles muros. Todo destruído. Queimado. E eu começo a comparar isso daqui com coisas que a gente tem nos dias atuais, né? Porque a gente vê aqui um povo que está reconstruindo, né? Cometeram um erro, pecaram, e por causa do pecado assumiram as consequências, né? Deus permitiu que o povo fosse levado cativo, mas disse também que se o povo voltasse a ele, que foi uma das orações que Neemias fez ao Senhor, né, para fazê-lo relembrar daquilo que ele prometera, que se o povo se voltasse a ele, ele se voltaria ao povo e abençoaria, e os traria de volta. E o povo, ao reconstruir, começar a reconstruir, zombaram. Mas o povo continuou. E quando o povo estava construindo mesmo e que estavam já tampando as brechas, né? Tapando as brechas, já estava na metade, já. Aí eles falaram, opa, peraí, esse povo vai construir mesmo, né? Eles começaram a ver, então falaram assim, peraí, a gente tem que ir lá e impedir, né? Porque vai acabar a nossa mamata aqui, né? E o povo chegou a ficar temeroso, né? Dizendo que por suas forças eles não conseguiriam. E então Neemias disse a eles que trabalhassem e estivessem prontos para guerrear. A Bíblia nos relata aqui que eles faziam turno, enquanto metade vigiava com armas na mão, a outra metade trabalhava. E chegou a um ponto que eles começaram e quando eles souberam disso, fizeram lá uma defesa, né, e frustraram os planos deles, né, eles começaram a trabalhar. Metade trabalhava e metade ficava de guarda. E num determinado momento, eles começaram a trabalhar com a espada era como se fosse hoje, o pedreiro numa mão ele tinha a pá, né, e na outra uma espada, né? E foi assim que eles foram refazendo e reconstruindo os muros com muito esforço, porque eles creram que se eles atacassem, eles lutariam e o Senhor seria por eles, e eles teriam a vitória. Essa é a história do capítulo 4 que nós lemos, né? Nesse capítulo 4 eu tenho algumas lições que eu gostaria de tirar dele, né? A primeira lição que eu gostaria de tirar desse texto é o fato de que sempre quando você for fazer a obra do Senhor, sempre vai ter aquele que zomba. E sempre que quando Deus começar a te levantar, as pessoas não vão crer em você. A primeira coisa é essa. Vão ter pessoas que vão sempre zombar, não é? E eu posso citar exemplos aqui. Eu posso falar da minha vida, né? Quando eu comecei, irmãos,
o que teve de gente falou assim, esse aí não tem mais jeito não. Luciano, já não ouviu isso aí? Começaram a zombar, né? A hora que a gente começou a reconstruir, né? Que a gente encontrou Jesus e que começou a reconstrução, eu escutei muito, irmãos. Sabe? Talvez você não esteja num processo de reconstrução, mas de construção, né? E as pessoas podem estar zombando de você. Mas saiba de uma coisa, em nome de Jesus, vá em frente. Não permita que as pessoas que zombam de você tirem a sua paz. Não permita que as pessoas que são zombeteiras e que olham para você e não dão nada por você, só faça uma coisa, esqueça deles e continue em frente. Continue reconstruindo ou construindo, né, o muro da sua vida. Né? Jerusalém precisava daqueles muros para se defender. Talvez a sua vida precisa, né, de muros, né, para você se defender do que falam de você. Porque se você começar a dar ouvidos para tudo que falam de você, você vai parar. E o exemplo de Neemias aqui é justamente o contrário. Quanto mais as pessoas falavam, mais ele seguia firme. Ele já tinha separado as turmas, o muro, a extensão era longa, né? Havia muito trabalho a ser realizado. Ele já tinha separado todo mundo para determinado serviço. E eles estavam ali firmes na presença do Senhor e foram reconstruindo. Uma hora essas pessoas vão começar a ver que, peraí, esse camarada aí não está de brincadeira, não. Ele falou que ia reconstruir e está reconstruindo mesmo. O muro ficou alto já, ó. Peraí, a gente não pode deixar ele reconstruir, não. A gente tem que ir lá incomodar ele, né? E começam a maquinar, né, formas para lutar e destruir. Vou dizer para você, isso é uma segunda coisa que os zombeteiros vão fazer, além de zombar de você. Em determinado momento, eles vão querer atrapalhar a sua vida no momento que você está construindo ela ou reconstruindo ela. Porque são emissários de Satanás, irmãos. O diabo está aí, à volta, bramando como um leão em derredor, procurando quem possa tragar. Se a gente não seguir em frente, dando ouvido só àquilo que Deus colocou em nossas mãos, porque qual foi a missão que Deus havia dado a Neemias? Qual que era o objetivo de Neemias? Simplesmente, Jeremias não era governador, Jeremias não era estadista, não era nada. Jeremias era o copeiro do rei. Ele chegou lá com uma missão: reconstruir aqueles muros. E a gente percebe que Neemias está focado nesse muro. E nada do que aqueles opositores fizessem vai impedir ele de seguir em frente. Qual é o objetivo de Neemias? O muro. Eu vou reconstruir esse muro. E depois que ele reconstruiu, ele partiu. Mas a questão aqui é que o foco dele... Qual é seu foco nos dias de hoje, irmão? Qual é o foco de vocês hoje? Qual é o foco de vocês? Estão focados? Deus colocou algo na mão de vocês? Deus
colocou algo na mão de vocês? Qual é o foco? Qual é a missão? Qual é o propósito? Você vai parar? Por quê? Estão falando? Estão zombando? Ou falaram que vão te impedir de fazer qualquer coisa? Neemias está focado. O foco dele aqui é missão. A missão dele é reconstruir os muros. Em determinados momentos, eles começaram a lançar, né? Eles começaram a armar. Mas pode ter certeza que da mesma forma como eles tramam, o Senhor também está ao seu lado para te defender. Ele permitiu que pessoas soubessem do plano do inimigo e levassem essas informações até Neemias, né, para que ele pudesse se proteger. E eles montaram guarda e esperaram, e quando viram que eles estavam postos à frente, prontos para a batalha, cadê que o inimigo foi? Sabe por quê que o inimigo não foi? Porque essa é a terceira lição que eu quero focar aqui com vocês. Porque quando você está na presença do Senhor, pode se levantar quem for. Pode se levantar um inferno. Pode se levantar o que for. Porque se você estiver na presença do Senhor e em nome do Senhor você se armar para guerrear contra o inimigo, o Senhor vai te dar vitória e o inimigo nem vem. A força do Senhor está contigo. Neemias tinha certeza absoluta que se eles lutassem, o Senhor daria vitória. Porque agora o povo estava em reconstrução e estava de volta aos caminhos do Senhor. Então não haveria inimigo capaz de tirar eles da missão. Não haveria inimigo capaz de tirar ele da missão. E o inimigo deu para trás, né? Porque o inimigo é assim, quando ele vê que o Senhor armou, né, se armou para a batalha, ele não vem, porque ele não é besta. Contra um servo de Deus, ungido, servindo ao Senhor, o que pode o diabo fazer? Um servo do Senhor, em profunda fidelidade com o Senhor, o que pode o inimigo fazer? Não vem, irmãos. Ele não é bobo. Ele sabe, né? Como dizia a minha sogra, ela falava assim, ó, formiga sabe que folha corta. Ela não corta qualquer folha, né? Ela só corta aquela que é boa. Né? Aquela que não, com qual ela não pode, ela não corta. Não é assim, moça, que ela falava? Então, o inimigo não vem. E aí a gente entra na quarta lição. Que em determinado momento você vai ter que estar pronto para a batalha e trabalhar. Fazer a obra. Você vai ter que estar pronto para guerrear e, ao mesmo tempo, trabalhar. Enquanto um trabalha, o outro vigia. Né? Em determinado momento, foi assim que eles trabalharam. Né? Enquanto um trabalhava, o outro vigiava, com as armas na mão. Né? E assim as brechas iam sendo tapadas. E o muro ia sendo reconstruído, né? Uma coisa que eles falam aqui, né?
né? Eles falam assim: todos juntos planejaram atacar Jerusalém e causar confusão, mas nós oramos ao nosso Deus e colocamos guardas de dia e de noite para proteger-nos deles. Irmãos, nós oramos, a nossa guerra aqui é em oração, nós vamos orar ao nosso Deus, essa é a quarta lição, oração. Precisamos orar, precisamos buscar. Quanto mais a gente ora, mais forte a gente fica espiritualmente. Quanto mais a gente lê a Bíblia, mais forte espiritualmente a gente fica. Sabe? E a gente vai aprendendo a não dar atenção para o que os outros falam. A gente vai aprendendo que se precisar lutar, nós lutaremos. Né? E depois a gente vai ver que a gente vai precisar vigiar. Tem que vigiar, porque o inimigo é astuto. A hora que você dá as costas, ele... Então, enquanto um trabalha, o outro... Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. Né? Tem que vigiar, tem que orar. Porque assim a gente não entra em tentação. Quem entra em tentação, irmão? Quem não está orando, quem não está lendo a Bíblia. Né? Pastor Jeremias, lá da igreja, da oitava presbiteriana de Belo Horizonte, ele falava isso. O pastor Jeremias é o camarada que é o pastor presbiteriano que revela. Falei assim: vem cá, irmão, eu revelo mesmo, pode vir. Aí chegou lá, os irmãos falaram assim: pastor Jeremias, a gente veio se consultar aqui porque disseram que o senhor revela. Quer ver? Então é assim, quanto tempo faz que vocês não vêm na igreja, irmãos? Já faz bastante tempo, pastor. Não tem lido a palavra, né? Não tem. Né? Tem orado também não, né? A vida está destruída, né? Começou a fracassar nos seus negócios, na sua vida? Pastor, é verdade. Aí a mulher olhou assim para ele e falou assim: não é que o pastor revela mesmo? Irmão, eu não preciso de revelação para te dizer aqui que a pessoa que não ora e que não lê a palavra vai estar sujeito à tentação. Porque a tentação, ela vem sobre aqueles que não vigiam e não... Porque aquele que vigia e ora, não cai em tentação. Então, é que nós temos aqui uma lição de vigiar e trabalhar. E por último, irmãos, em determinados momentos ele tinha a espada na mão e a colher do pedreiro na outra, né? Qual é a representatividade de uma espada nas Escrituras, irmãos? O que é a espada nas Escrituras? Fala para mim. O que é a espada? Em Efésios 6, o que Paulo fala sobre a espada? É a palavra do Senhor. Em determinados momentos, irmãos, você vai ter que trabalhar e levar a espada junto. Em determinado momento, você vai ter que andar com a espada. Mas, pastor, isso daqui é a última lição do dia. Mas como é que eu levo a palavra comigo? Né? Romanos 12, ofereceis os vossos corpos. Né? Deixa eu ler aqui, porque a minha memória é... Eu tenho tido uns problemas. Eu decorava isso aqui, irmãos, com uma beleza que era... Mas a minha memória tem falhado. Romanos 12. Portanto, os irmãos, rogo-vos pelas misericórdias de Deus, que se ofereçam em sacrifício vivo. Quem é o sacrifício? Quem é o sacrifício?
E o sacrifício é vivo. Né? E este é o culto racional. Os vossos corpos têm que ser ofertados em sacrifício. Sabe? Os vossos corpos. O que é que sacrifica? É o corpo, é você. Vivo. Como sacrifício. Que é o culto racional. Racional, tudo aquilo que é racional é razão. Natural. Então é um culto que tem que ser prestado vivo e de forma racional, de forma que possa ser visto. Então como é que eu trabalho com a palavra? Como é que eu trabalho levando a espada comigo para o trabalho? O vosso corpo tem que evidenciar essa palavra. O vosso corpo, de forma racional, para que os outros vejam, tem que carregar essa palavra. Tem que levar essa palavra, porque as pessoas precisam ver que você é diferente. Que a espada está com você. E que se for necessário, você saca a espada e luta. A vida do cristão é essa, irmãos. É oração, é vigiar, é trabalhar, é andar com a palavra, é viver a palavra. Não posso simplesmente espiritualizá-la de uma forma abstrata que as pessoas não podem ver. As pessoas precisam ver que você vive a palavra. E isso aí, ó, é uma espada afiada contra Satanás. Porque você não simplesmente conhece a palavra, mas você anda com ela. Você vive com ela. Você trabalha o dia inteiro com ela. Aí o Neemias vai falar assim que em determinados momentos que eles não tiravam nem a roupa do corpo. Era 24 horas. Oh, glória. É 24 horas, irmãos. É 24 horas na presença do Senhor. E é só assim Ele vai te dar a vitória. Ah, mas você não dorme, irmão? Irmãos, eu via quando às vezes meu pai chegava em casa cansado, né? Que ele às vezes só pum na cama. Né? E naquela época o serviço braçal era muito pior do que é hoje, né? Porque hoje tem o que tem de engenhoca facilitando, né, irmão Francisco? Imagina esses camaradas aqui, ó, 24 horas ali, ó, no ar, ligado na presença do Senhor. Uma hora você vai cair no sono, mas pode ter certeza que o Senhor estará vigiando. E ele, assim como o diabo, dizem, né, que o diabo faz hora extra, ele também trabalha mais do que isso a seu favor. Amém? Então eu deixo essa mensagem de Neemias ao seu coração, para que você pense bem. Né? Não dê importância para aqueles que zombam, irmãos. Não dê importância. Agora, se eles te enfrentarem, irmãos, esteja pronto a lutar. Orem, vigiem, levem a palavra de Deus com vocês para onde vocês forem. Levem a espada com vocês aonde vocês andarem. Viva nos caminhos do Senhor. 24 horas por dia. Amém? Eu agradeço assim essa oportunidade, que essa palavra possa falar ao seu coração. Que o Senhor possa fazer com que ela seja enxertada aí no seu coração e você viva ela durante a semana que se inicia. Amém?
Eu agradeço a oportunidade e as palmas louvam ao Senhor. Amém?